Graça e paz. Pastor Lucas, aqui, vos saudando, passando aqui para meditar em algo bem rápido com você. Hoje eu estava conversando com um presbítero, amigo meu, chamado Antônio, e ele contando uma experiência de que um pastor, amigo nosso, saudoso, que morou aqui no bairro, saudoso Iraque, que já descansa no Senhor, uma vez o encontrou e chamou ele para fazer um propósito. Chamou ele: ó irmão, vamos abrir uma campanha porque eu sei que aquela igreja da rua de baixo está passando uma provação, uma perseguição. Tudo bem que eu não congrego lá, mas lá estão os meus irmãos e eu me dou por eles. Ele estava se doendo pelos irmãos e estava pedindo a Deus para que entrasse com uma intervenção divina. E eles abriram a campanha no monte durante 7 dias e aquela campanha, Deus deu vitória, Deus trouxe o resultado esperado. Estava meditando assim a diferença de 20 anos atrás com a igreja de hoje. A igreja de hoje nós vemos de uma certa forma uma disputa, qual a igreja que é melhor, aquela igreja não tem Jesus, aquela igreja ali é mais liberal, aquela outra não é, e nós vemos uma guerra. E com isso nós colocamos em risco, colocamos em jogo, no bom sentido, a nossa amizade com Jesus, a nossa aliança com Jesus. Porque no livro de João, no capítulo 15, o versículo 14, Jesus diz assim: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu mando. Então veja que Jesus colocou aqui uma condição: tem que fazer o que ele manda. O que é que ele manda, pastor? No livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 36, alguém chega para Jesus e diz: qual é o grande mandamento? E Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, cumpre toda a lei. Então veja bem que o grande mandamento de Cristo é o amor. O amor pelo próximo. A Bíblia nos conta que um jovem chamado João Marcos chegou para Jesus e disse: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Jesus disse: você rouba? Não. Você mente? Não. Enfim, colocou todos os 10 mandamentos e alguns preceitos que os fariseus seguiam. Ele disse: não, Senhor, eu obedeço a lei desde a minha infância. Jesus olhou, foi mais além, olhou no coração e disse: vai, vende tudo que tu tem, distribui aos pobres e segue-me. Ele entristeceu, baixou a cabeça e foi embora, não teve coragem. Sabe por quê? Porque ele era uma pessoa religiosa. Ele não era uma pessoa transformada. A pessoa que é transformada em Cristo, ele ama a Cristo, ama a Deus em primeiro lugar e também ama o próximo. Nós vemos um grande exemplo de que Jesus estava sentado em algum lugar, escrevendo na areia com o dedo, e chegou uma multidão feroz, furiosa, porque pegaram uma mulher no ato de adultério. Trouxeram talvez arrastando, expondo-a, humilhando, jogaram no chão e falaram: aí, mestre, foi pego no ato de adultério. A lei diz que o senhor tem que matar, apredejado ainda. E o senhor o que é que diz? Jesus olha, levanta a cabeça, olha para todo mundo furioso, esperando Jesus a sentenciá-la. Jesus baixa, começa a escrever de novo e diz: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Jesus olhou para aquela mulher com amor, não olhou com os olhos de religiosidade, não olhou com os olhos de julgamento e de condenação, mas olhou com amor. Ela era quem estava mais próximo dele, ela era o próximo dele. Então que nós possamos olhar para os nossos irmãos com este olhar, amando as pessoas, amando, aleluias, não condenando, não julgando, mas tentando olhar para o lado bom, as qualidades daquela pessoa. Já pensou se Deus olhasse para você, aleluias, pelo seu lado ruim, te julgando? Pelo contrário, a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E diz mais ainda, ele enviou seu Filho não para condenar, mas para salvá-lo. Jesus te ama. No livro de João, no capítulo 1 João, capítulo 4, versículo 20, fala assim: se você diz que ama a Deus e aborrece o teu próximo, você é mentiroso. Irmãos, que nós possamos, aleluias, ter em nosso coração o amor de Cristo, o amor de Deus para com os nossos semelhantes. Porque se fosse assim, o mundo seria outro. Quero encerrar esta mensagem com o pastor que Deus usou para me discipular. Ele contando uma vez na sua pregação em um dia de domingo, que ele fazendo as suas visitas, ele chegou em uma casa e
o dono daquela casa começou a dizer: ó, pastor, passou aqui o irmão fulano, falou mal de você. Passou por aqui o irmão cicrano, falou mal de você. Falaram que você é um crente carnal, falaram que você não conhece a Bíblia. E começaram a falar. O irmão, o dono da casa, estava nervoso por ouvir tantas pessoas cristãs julgar o pastor. E você o que é que diz? Esperando que o pastor viesse se defender. O pastor coçou o queixo, ele tinha essa mania, muito inteligente, pensava antes de falar. Ele pensou e disse: eu falo que ele é uma bênção. Aquele homem, o dono da casa, ficou surpreso. Disse: não, mas como é que você fala uma coisa dessa de alguém que falou mal de você? Ele disse assim: bem, se ele falou, eu não sei o porquê, mas eu sei de uma coisa, que Deus escolheu. Se Deus escolheu é porque ele tem as qualidades necessárias para um propósito a qual Deus chamou ele para fazer. Então por isso eu não posso julgá-lo. Eu sei que ele é uma bênção. E com essas palavras, o pastor levou toda aquela família aos pés de Cristo. Que nós possamos fazer a diferença. Você é o sal da terra. Você é a luz desse mundo. Seja diferente. Ame as pessoas. Tenha aliança com Cristo. Obedeça a sua palavra. Fique com essa meditação em nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Até a próxima.